Cinematografia Especial de Natal, edição 21? 21? Gravando. Acho que é 21. 21. 21. Ho, Natal. ho, ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Bom, olha Feliz só, a gente chegou... Navidad. Dá pra falar em todas as línguas aqui. Gente, vamos fazer hoje um festival... Festival não, um especial. Especial. Festival de Natal, especial de Natal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos todos em clima festivo aqui. Fernando com a sua luz piscante, Jason com o seu chapéu do Papai Não Noel, né? Porque é o oposto do Noel. E eu tentando dar um equilíbrio aqui nas coisas, né? Então, E falhando miseravelmente. E falhando. A gente é o Cinematografia, eu sou a Flávia Ariello. Fernando Dilanese. E eu sou o Grinch. Você é o Grinch, você também poderia ser o Grinch. Krampus, mas depois a gente pode falar sobre isso. Aliás, para quem não está ouvindo, aliás, quem só está ouvindo ou pelo Spotify ou pela Apple Podcast, corre no YouTube para ver essa configuração aqui desse Natal estranho do Cinematografia. E aí, qual que vai ser a nossa proposta hoje, então, meninos? A ideia é a gente fazer uma lista, quer dizer, cada um fazer sua lista e tentar fazer basicamente um top 15 filmes de Natal para você de casa assistir, que a gente recomenda, não necessariamente na ordem de top, né? Mas os 15 mais filmes natalinos aí para você poder correr essa lista loucamente nessa data festiva. E eu queria estabelecer as expectativas do que são filmes de Natal. Isso é bom. Quais são os nossos critérios para filmes de Natal? Polêmicos. Eu não... Calma, gente. Ó, antes de mais nada, dirá por si mesma. são só 5 filmes de cada um, por isso 15 no total, porque, né, se a gente fosse falar em 15 filmes cada um, primeiro que eu acho que nem teria filme suficiente, e obviamente eu sairia ganhando porque eu sou a maior entusiasta de filmes de Natal. Chega dezembro, eu fico enlouquecida assistindo muita coisa, não tudo o que existe, porque tem muita porcaria, e a gente já vai discutir isso. Então acho que a gente pode começar exatamente por esse ponto, que é: o que são filmes de Natal? O que é que faz sentido pra vocês, ou não faz sentido? Cara, eu acho que assim, em off, eu e o Jason até estávamos comentando, quero compartilhar com a audiência. Filmes de Natal tem um pouco dessa, sei lá, esquizofrenia americana. Isso é capacitismo, eu posso falar? Ou é ruim? Pode falar. Pode falar? Beleza. Esse problema mental americano de viver de data comemorativa em data comemorativa e moldar a sociedade em volta dela, né? Acho que o filme de Natal é o braço cinematográfico dessa loucura americana que ia transformar desde datas religiosas até datas comemorativas republicanas e federais em comércio, em loucura, né? Mas isso não significa que os filmes de Natal são ruins, embora eles não sejam os melhores, né? Embora sejam. Não, o que eu quero dizer assim, não são as maiores pérolas do cinema não foram feitas para a partir do Natal. Tanto que acho que a minha lista, né, voltando um pouco sobre até onde vai um filme de Natal, tem alguns filmes que tem mais o Natal como fundo do que como a temática core do filme, mas sem o Natal dá um charme, né, o fato de estar rolando lá. Então já estou adiantando que provavelmente haverá discussões a respeito das minhas escolhas, mas faz parte. Muito bem. E você, Jason, o que é um filme de Natal, hein? Para mim, um filme de Natal é um filme que menciona o Natal. Se você tem, ao longo da história, uma menção estética, pelo menos, ao Natal, aquele vira um filme de Natal instantaneamente porque ele celebra o Natal de alguma forma. Então isso pra mim é um filme de Natal, por isso que vocês vão ver diversos horrores aqui hoje. Cara, eu já tô até vendo a lista do Jason, bicho. Apareceu, sei lá, um outdoor de Santa Claus em 3 frames. É um filme de Natal. Esse é um filme de Natal, exatamente. Olha, vocês têm razão, porque existe acho que tudo é possível, porque, por exemplo, filme de Natal pode ser os filmes que são feitos para essa época do ano. E aí a gente, obviamente, está falando sobre essa época do ano nos Estados Unidos, porque no imaginário popular, Natal tem a ver com frio e com neve, ou seja,
todo o hemisfério sul tá completamente excluído do que seria o Natal. A gente não consegue pensar Natal praia, todo mundo de biquíni, falta de roupa e por aí vai. Né? Esse calor do inferno que faz no Brasil no mês de dezembro e por aí vai. Só que veja, isso é muito interessante porque a gente vive num mundo globalizado. Obviamente que eu não preciso nem explicar o quanto Hollywood influencia na cultura e que também é produto da cultura, porque as pessoas acabam querendo consumir esse tipo de coisa. Então, existe essa estética que o Jason falou, mas eu vou por um outro caminho aqui quando se fala de Natal. Para mim, especificamente, filme de Natal tem que ter a ver com um feel-good movie. Jesus de Nazaré, achei que você falou. Exato! Não é isso. Gente, é uma data religiosa. Não é Happy Holidays, é Merry Christmas, ok? O que eu tô querendo dizer com isso? A ideia de que você tem um fator religioso que é ontológico. Eu tô falando de ontologia natalina. Natal tem a ver com o nascimento de um Deus, especificamente estamos falando de Cristo. Então, olhando para isso, para mim em particular, e assim, não é só porque eu estudo religião, porque eu me interesso por todas essas coisas, mas porque só faz sentido a gente olhar para filmes natalinos durante esse período. Entende? Então assim, se não for agora, quando? Se não é esse o momento da gente ter filmes que versam sobre família, bondade, perdão, sentido de vida, não que nada disso possa ser complementado ao longo do ano, claro que pode e deve, mas faz sentido que durante esse mês de dezembro existam filmes que façam você se sentir bem com isso e que, para quem é cristão, talvez faça um pouco mais de sentido. Para quem não é, ainda assim são filmes gostosos de ver, porque eles sempre vão acabar bem. Raramente um filme de Natal vai acabar mal, a não ser aqueles que subvertem, e eu também vou falar sobre isso aqui. Então, para mim, é essa a ideia. O Natal tem que ser filmes que te façam sentir bem, porque a ideia de que você tem que acabar o ano feliz, tentar recuperar, extrair o melhor do pior que aconteceu ao longo do ano, né? Ou seja, se não agora, quando? Esse é o lema. Sobre esse aspecto, eu acho que assim, eu tenho um pouco disso também, mas é mais por causa da minha tradição particular. Agora, pensando em filme de Natal para o Fernandinho, não conceitualmente, é família, porque Natal, para mim, sempre significou família, né? Reunião. Eu tenho umas famílias um pouco dispersas por algumas cidades e tal, então era o momento de reencontrar as pessoas. Na minha família, a troca de presentes entre todo mundo sempre foi muito tradicional, e não como uma questão tão comercial, mas uma questão de lembranças mesmo de um com o outro e tal. A gente eu ia falar se divertia no passado, porque minha família diminuiu um pouco recentemente, mas a gente sempre se divertiu muito, então trocava um carinho muito grande. Então, para mim, o filme de Natal, mais do que a questão religiosa, que é para mim, mas eu acho que essa questão da família é um negócio interessante, até porque é uma instituição aí que, né, vamos lá, né, seja por qualquer das questões aí, ela vem apanhando que nem cachorro que cai da mudança. Então, eu acho que é legal celebrar a família, independente da conformidade, né, que ela seja, assim, essa agregação de pessoas é muito bom. O Natal para mim ele é uma celebração super nostálgica hoje em dia. Eu entendo a visão natalina não religiosa como um produto metafísico para a infância. E então eu amo o Natal em primeiro lugar, eu adoro esse período. Para mim o Natal começa justamente no dia 1º de novembro, que é quando eu sinto aquela aura natalina chegando já, né, junto com o fim do ano, apesar de ser um escravo desse calor aqui, como a Flá mencionou anteriormente. Só que essa visão da criança sobre todo o significado do Natal, e aí é óbvio, né, que existem contextos sociais, econômicos, onde a gente está inserido e que pautam essa visão, que formam essa visão, mas eu ainda enxergo o Natal como eu enxergava quando eu era criança, reunião familiar, embora a família tenha ficado cada vez menor, porque, como o Fê mencionou aqui, as pessoas vão morrendo mesmo, né? A gente passa por processos de inventário, então os tios começam a brigar, recentemente a polarização política começou a tomar conta
conta do Natal, né, de uns anos pra cá, então tudo isso vai ficando uma merda terrível. Mas ainda assim, essa visão infantil, ela não morre nunca, né, a menos que você queira matá-la, naturalmente, né? Então por isso que eu tô aqui vestido com uma touca de Papai Noel da cor do abismo, mas ainda assim celebrando o Natal como eu sempre gostei de celebrar, né, com os mesmos filmes, inclusive, que eu vou trazer aqui. Então eu não tenho uma visão religiosa, na verdade eu acho que a minha visão do mundo, ela é um resultado da secularização da religião, na verdade. Eu não tenho nenhum vínculo religioso com o Natal, mas mesmo com uma família menor, mesmo com a maturidade oprimindo tudo que a minha infância construiu, né, todo aquele encanto infantil que eu desenvolvi ao longo da infância sobre a ideia de Natal acontecendo, eu ainda celebro bastante com uma certa alegria também. Vamos às listas então, porque eu acho que vai revelar bastante sobre nós mesmos, né? Vamos fazer a mesma ordem que fizemos dos outros filmes na outra lista? Você lembra? Sim. Eu acho que a ordem era eu, Fernando, Jason. Se eu não me engano, era essa, não tenho certeza. Vocês Isso aí. querem? Tudo bem. Vai, Fernando, vamos inverter. Fernando, eu, Jason. Eu? Bom, mas Vai. acho que é até bom começar comigo, que eu guardei para o Abre Alas, para mim o filme de Natal que para mim mais significa Natal. Um pouco por causa da minha idade, esse filme foi lançado em 1990, então o Fernandinho aí tinha 8 anos de idade. Até dublar, chegar no Brasil, devia ter uns 10 já, deve ter assistido em 91, 92. E, cara, para mim é interessante que eu acho que ele se tornou um novo clássico de Natal para as famílias, que é Esqueceram de Mim 1. Eu acho que é o filme de Natal muito definitivo, porque tem desventuras em série, apresenta o mundo ao Macaulay Culkin, que ele é um caso à parte, né, em termos de, sei lá, páginas de tabloide. E eu acho um filme muito bom, a estrutura do filme é legal, o mote do filme é interessante, aquela coisa de você fazer travessuras, né, tipo, fazer armadilhas na casa, né. Quando ele também se vê sozinho, ele começa a extrapolar coisas em relação ao budget, né? Gastar dinheiro, pedir pizza, assistir filmes que ele não pode. Então, assim, ao passo que Esqueceram de Mim é um retrato da família cheia de gente que acaba esquecendo uma criança no aeroporto, essa desventura em série pode ser bem interessante e bem reveladora, né? Eu acho bem divertido, assim, acho um filme muito, muito legal. Vocês querem que eu dê um resumo do filme? Esse é muito clássico, né? Mas... Resumão. Tá, resumão. Então, assim, ó, Kevin McAllister, que é o nome do personagem, com 8 anos de idade, na época, é verdade, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Ele tá fazendo uma viagem de Natal com a família, ele tá indo para um aeroporto. Só que daí, naquela correria do aeroporto, ele acaba não embarcando junto, né? E ele fica para trás. E aí, o que acontece? Ele, no começo, ele acaba vivendo uma fantasia de liberdade, como assistir filmes proibidos e tudo mais, mas ao longo do tempo ele vai sentindo solidão e medo. E para coroar toda essa questão, 2 ladrões querem aproveitar, que geralmente nessa época de Natal as casas estão vazias e vão invadir, e ele toma para si a missão de proteger a si mesmo e a casa dos ladrões, e monta várias armadilhas e tudo mais, que é bem engraçado. E os 2 atores que fazem os vilões, entre aspas, né? É até difícil de pensar nos 2 como vilão, porque eles apanham muito, né? Vocês lembram do filme? Caramba. Dá dó dos caras, não é possível que ele tá queimando o rosto de novo, né? Mas os atores são ótimos, né? Eu não me fugi o nome agora deles, mas são muito bons. E aí, paralelamente a isso, você vai mostrando a família, né? Especialmente a figura da mãe, que lembra do Kevin, que lembra que esqueceu, tenta pegar um voo de volta. Na época do Natal é difícil pegar voo nos Estados Unidos, para tentar reencontrar. Então é uma aventura muito bacana, assim, divertida, assim, despretensiosa, mas legal. É um clássico mesmo, né? Na verdade, o primeiro, porque são 3, se eu não me engano, o primeiro é o que ele fica em casa, ele nem sai. O segundo, se eu não me engano, é que ele é esquecido no aeroporto, enfim. Mas acho que eles chegam a partir de avião, né? Eu acho que ele não chega aí para o aeroporto. Mas ele não vai, ele fica em casa, todo mundo vai embora sem ele. Né, no primeiro. Ele acorda tarde, né? E aí ele, mano, lembrei, pode crer, esse ele acorda tarde e aí quando ele vê a casa tá vazia já. Muito bom. Exato, é muito bom mesmo. É um clássico. Bom,
Eu, como sempre, muito metódica, eu vou por ordem, não por ordem de importância, mas por ordem cronológica. E como eu sou uma aficionada pela década de 40, vão ter 3 filmes da década de 40 aqui de Natal, porque é a década que mais produziu filme de Natal em Hollywood, eu tô falando especificamente, né? E eu começo com um filme chamado The Shop Around the Corner, que é a loja da esquina, né? Foi traduzido assim. E ele é de 1940 e é do mesmo diretor, que é um alemão chamado Ernest Lubitsch, que fez Ninotchka, que é o primeiro filme falado com a Greta Garbo, para vocês terem noção. E é muito interessante porque a temática é muito simples. Tem uma loja que, na verdade, o filme se passa em Budapeste, não, né, obviamente não é filmado lá. Se passa em Budapeste, tem uma loja de presentes em geral, e aí duas pessoas se conhecem na loja, trabalhando juntas ali, elas se odeiam, então é o clássico homem e mulher se odeiam, mas no fundo eles estão apaixonados. Mas, olha que interessante, eles se apaixonam por pessoas com quem eles trocam carta. Através do jornal tinha lá, fulano quer trocar mensagens comigo sobre qualquer coisa, essa é a caixa postal. E eles se apaixonam, então, via carta, não sabem que trabalham um com o outro, e aí vocês já podem imaginar o que vai acontecer. Essa história ficou tão famosa que depois tiveram mais 2 releituras ainda durante se eu não me engano, anos 50 e 60 nos Estados Unidos. E ficou super famoso com Mensagem pra Você, com o Tom Hanks e... Gente, quem que é? Esqueci. Super famosa. Né? Da comédia romântica, né? Em geral. Que é uma graça. Então, assim, ó, é o mesmo filme revisitado várias vezes. E é muito bonitinho, né? Porque a gente tem tudo o que há de mais gostoso que você espera no fim do ano. É leve, tem humor. Meg Ryan. Meg Ryan, exatamente. É leve, tem humor, né? E tem amor. E é muito interessante porque não há uma troca de beijo ao longo do filme, a não ser no final. Claro que eu já tô dando spoiler, mas, gente, 1940, né? Não existe spoiler de filme assim. Então, assistam The Shop Around the Corner. Muito bem. Eu vou começar com um filme que é um daqueles que moldou o meu caráter ao longo do tempo, ou que moldaram, na verdade, o meu caráter, principalmente relacionado a colecionismo de action figures, que é um hobby que eu mantenho até hoje, e é um filme que me encanta e que eu paro para ver sempre que tá passando na televisão, porque eles continuam reproduzindo esse filme incansavelmente a todos os natais aqui no Brasil, que é O Meu Herói de Brinquedo, um filme de 1996, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger e pelo Sinbad. Então, é um filme que eu adoro porque é uma comédia natalina, na verdade, né? E ele conta a história de 2 pais que chegam a lutar literalmente para comprar uma única unidade sobrando de um brinquedo que era o brinquedo da moda na época no filme, o Turbo Man. E esse brinquedo praticamente era uma febre, todo mundo queria comprá-lo para as crianças, e enfim, ele fica esgotado em todos os lugares, e ambos os pais encontram uma única unidade, uma unidade, né? E disponível, enfim, vão brigar o filme inteiro para comprar aquela unidade, até que ambos participam depois de um desfile fantasiados de Turbo Man e do vilão da história do boneco, né? Então, puta, pra mim esse filme é mágico, ele é incrível, sempre foi e continua sendo, ele tem o mesmo efeito hoje que tinha quando eu era criança, não por conta de uma nostalgia barata, mas porque o filme ele é muito encantador mesmo. Então eu super recomendo. Meu Herói de Brinquedo. Que legal. Eu nunca assisti, mas obviamente eu conheço e faz muito sentido. Essas 2 memórias que vocês têm são memórias de criança, de ter assistido quando o filme saiu e aquilo fazer vocês se sentirem bem, né? Então faz todo sentido mesmo. Muito bom. E é um filme gostosinho para assistir na época de Natal, porque é despretensioso, você senta, né? Faz sentido a criança assistir, porque tem as férias escolares.
Então, às vezes, você tem muito tempo livre quando é aquela criança. Pelo menos antigamente tinha. Hoje em dia tem karatê, judô, né? Tudo mais. Kumon. Mas a gente tinha muito tempo livre. Então, assistir esses filmezinhos de Natal nas férias era bom para passar o tempo. E é um filme que traz o espírito natalino ali entre duas famílias teoricamente conflitantes. Então ele tem uma moral bem legal, sabe? No final. É bem bacana. Legal. Beleza, posso ir pro meu segundo então, meus queridos? Ó, já vai começar Pode. com polêmica, mas pra mim é um dos filmes natalinos definitivos, que é o Duro de Matar, Die Hard. Eu sabia que você ia. Eu sabia também. Por que eu sabia disso, se a gente não conversou a esse respeito? Por quê? Por quê, Jason? Que eu Por acho quê? um filme muito bom, velho. Por que, Jason? Me ajuda. Porque é tua cara, né, Fernando? Porra, mas Só cara. gente, Nakatomi Plaza, o povo lá tá se reunido pra fazer a festa de Natal do fim de ano, entendeu? Pô, é fenomenal, cara. Tudo bem que isso é só o pano de fundo, mas isso é um Natal verdadeiro. Um policial de... Bom, já vou falando um pouco sobre, né, o personagem do... esqueci o nome do ator que faz. Bruce Willis. Bruce Willis, que é o Bruce John Willis. o personagem que é o John McClane é um policial de Nova York. Ele tá se separando da esposa, mas tá tentando segurar a onda, né? Tipo, então ele sai lá de Nova York, vai até Los Angeles. E o que é interessante? Enquanto ele é um Hellis policial de Nova York, a esposa é uma executiva muito boa, né? Muito bacana. E ele é meio capialzão, assim, né? Meio brucutu. Então é interessante, entre várias coisas, o Die Hard, porque mostra muito sobre a fragilidade masculina, né? Ou seja, ele tá perdendo a esposa, ele tá tentando ir atrás para reatar, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim, e de repente ele se vê preso dentro de um prédio com várias pessoas que a princípio se apresentam como terroristas, mas são basicamente só assaltantes que queriam assaltar o lugar. E é interessante que ele se desconecta do grupo da festa e ele meio que vai comendo pelas beiradas e tudo mais, mas o filme em si mesmo o enredo não é lá, assim, se for a sinopse não é grande coisa, mas a maneira com que é contada e as desventuras em séries que o Bruce Willis passa. E é interessante porque esse é o filme que assa o Bruce Willis como um grande ator de ação. Até então ele tinha feito, acho que Brasil é a Gata e o Rato, não é? É isso mesmo. Não sei. Então, ele era um comédia romântica, tá ligado? E interessante que ele não é um big bombadão, sabe? Então ele é o herói mediano, é o herói que apanha. E o legal do Die Hard é isso, ele apanha muito, mas não é pouco, não. Ele anda descalço em vidro, ele pula de prédio amarrado com mangueira de bombeiro, ele só se fode, né? É muito bom. E aí tem frase de impacto, sei lá, o filme é maravilhoso, cara. É um roteiro muito, muito bom mesmo. E aí enfim, e se passa isso durante o Natal. E é erro. Motherfucker. Eu vou ter que confessar que eu não tinha assistido Die Hard até conhecer o Fernando. E aí ele me obrigou a assistir um dia. Eu falei, bom, vamos lá. E realmente, gente, é um bom filme. Não tenham preconceito. Vale a pena assistir. É divertido, é bem feito. Ótimas atuações. Enfim, é diversão na certa, né? E, bom, meu segundo filme é talvez o clássico dos clássicos. Até não sei, Jason, se você ia colocar esse. Se tivesse, você ia falar? Mas eu vou deixar tenho certeza. Você. Não. Eu ia, mas eu tinha certeza que você falaria dele, então eu escolhi não falar. Pode ficar à vontade. Sinta-se livre. Porque eu escolhi, em vez de 5, 8 filmes. Obviamente, sobrando. Né? Eu não vou falar dos 8, mas a minha ideia era, bom, se alguém falar um filme que eu escolhi, eu tenho outro na manga, porque sou ficcionada. Você não quer falar desse filme mesmo? Pode falar, eu falo junto com você, mas depois eu cito os meus. Mas, gente, que troca é essa? Eu não faço ideia, nem eu, nem o público. Vamos, estamos ansiosos. Fernando, esse é o maior filme de Natal de todos os tempos. Duro de Matar, já falei. É o filme mais pra cima. Você também pode ser chamado de Duro de Matar. Como é que é? Esse também pode ser chamado de Duro de Matar. Com certeza ele é Duro de Matar, faz todo sentido, né? Então, esse filme sensacional é A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, de 46, e reza a lenda que ele é o maior filme de Natal de todos os tempos, mas eu acho que ele é um dos maiores filmes de todos os tempos, ponto. Porque a gente tem vários
vários itens aqui que dão check no que é um filme maravilhoso. Frank Capra, que é um diretor talentosíssimo, o James Stewart, que era o maior galã dos anos 40, 50, 60, vai trabalhar com Hitchcock, e a gente tem uma história absurda sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. O personagem principal é alguém que é radicalmente bom, abandona tudo para ajudar a todos e no final tá dando tudo errado para ele. Então, na noite de Natal, ele decide que a vida não vale mais a pena e vai pular da ponte. E nesse momento aparece um anjo, que é o Clarence, que tem, né? Olha o nome, né, do anjo, Clarence. E o Clarence vem para ajudar e falar: bom, você quer ver como que seria a vida de todo mundo ao teu redor se você desaparecesse? E aí ele carrega então para um mundo em que ele não existiria e vai mostrando que o mundo seria bem pior sem ele. É muito interessante, claro que é uma visão extremamente positiva, né? É de reafirmação da vida, dizendo que vale a pena viver. Então é um filme sobre sentido de vida, claramente, mas é tão bonito. Não consigo, acho que eu não conheço ninguém que tenha assistido esse filme e não tenha se tocado, não tenha se emocionado com a história, e mesmo porque o personagem do James Stewart é muito cativante. E o anjo Clarence, sem dúvida, é um dos melhores anjos disso. Aliás, um dia eu queria fazer um especial só de anjos, que são personagens muito interessantes, né? Você ia complementar, Jason. Boa ideia. Não, eu não tenho muito o que falar a respeito, a menos que a gente faça um episódio de 2 horas sobre o filme, né? Mas eu acho um filmaço também. É um filme... ele tem muitos momentos melancólicos, só que o melancólico não é necessariamente o triste, né? Existe uma diferença entre as duas coisas. E ele é um filme que realmente pode transformar o seu humor dependendo de como você assiste ele, né? Enfim, dependendo do que estiver rolando aí na sua vida pessoal. Então eu acho que ele tem também um poder bastante transformador junto com ele, e é um filme belíssimo. Vocês sabem que eu ia pôr na minha lista, que não coube, né? Que eu gosto desses filmes que tem intervenção do What If por espíritos, né? Eu gosto muito daquele Um Conto de Natal, que tem o espírito do Natal passado, presente e futuro. Vocês manjam esse daí também, Jason? Você não sabe se alguém vai falar dele, você não sabe. Ah, perdão então. Entendeu? Você não sabe. Deixa o Jason falar, depois lá no final, se ninguém falar, você traz ele de volta. Tá bom. Aí a gente faz a festa. Mas esse seria uma escolha minha se eu não tivesse a certeza que a Flávia fosse falar dele, mas é um belo filme. Eu escolho O Expresso Polar, de 2004. É um filme que eu me arrependi de não ter assistido na minha infância. Eu tinha 10 anos quando esse filme foi lançado, mas sei lá, por questões contingenciais eu não fui ao cinema vê-lo, e também nunca assisti depois, porque eu não gosto dessa coisa de ficar vendo filmes de Natal, né? Eu gosto de só ver um filme e aí descobrir que ele é de Natal. Mas eu vi esses dias, né? E eu fiquei muito surpreso com... toda a qualidade técnica dele, né? Imagina, uma animação de 2004, ela tinha tudo para ser datada, porque não é uma animação da Pixar, né? Nem da Disney, nem da DreamWorks. Então, sei lá, foi bem surpreendente ver como que a animação ela continua muito bem feita, até mesmo hoje em 2025, né? 21 anos depois. Mas é basicamente o filme que conta a história de um expresso polar, como se chama o próprio filme em inglês e em português, que sai por aí recolhendo crianças para que elas conheçam a magia do Natal no Polo Norte, né? E todo o preparo do Papai Noel ali para começar a distribuição de presentes na noite de Natal. Então é um filme relativamente sombrio, inclusive, como disse uma amiga minha, porque eu sempre quando vejo algo compartilho nos stories do Insta, né, o card do Letterboxd, e aí teve uma amiga que respondeu o meu story dizendo: nossa, quando eu era criança eu achava esse filme muito sombrio. E eu pensei, é verdade, ele é um filme realmente muito sombrio. Inclusive no começo do filme, né, você vê uma criança ali saindo de casa para entrar num trem a bordo com a orientação de um homem velho, né? Então você pensa, bom, para onde esse cara tá levando essas crianças com esse trem? Mas
se revelou um filme, claro, tem toda uma aventura ali para conquistar o imaginário infantil, né, ao longo do filme, só que é uma história muito bonita, né, então é um retrato belo, não quero dizer singelo, muito pelo contrário, né, ele é bem, como eu posso dizer, super elegante, super vivo, cheio de confeitos, digamos assim, que são usados ali para construir todo o concreto do que a gente entende como espírito de Natal, né? E que também, né, no fim, acaba com uma belíssima lição de moral que eu acho emocionante. Legal, Inclusive o filme, ele é narrado pelo Tom Hanks, né? O Tom Hanks, ele narra todos os adultos do filme. Acho que o orçamento que cobraram dele praticamente não contemplava mais nenhum outro ator. E ele faz bem, inclusive, as narrações. Mas você sabe que tem uma coisa interessante sobre esse filme, que na época, eu lembro, porque né, eu já tava... Ele é de 2000 e quanto mesmo, Jason? 2007? 4, né? Eu tava entrando na faculdade. E eu lembro que foi um marco dele porque, justamente você falou, a animação era muito louca. E foi um dos primeiros que começou a usar captura de face. Então o Tom Hanks não só narra, mas ele interpreta os personagens. Teve a primeira com captura de face. E ele faz 7 personagens capturando a face. Agora, o que aconteceu que eu lembro muito da época? As pessoas comentando sobre o Vale da Estranheza. É um conceito vocês devem conhecer, mas só para explicar para o pessoal de casa. É quando alguém desenha ou formata um ser humano que é muito próximo do que é um ser humano, mas não é um ser humano. Aí você olha, fica esquisito. Então deixa de ser caricato ou um cartoon para ser muito próximo do ser humano e não ser um ser humano. E eu lembro que muita gente falou que esse filme não era até mais sombrio na época por causa desse Vale da Estranheza, porque ficou, para nós, na época, foi um choque assim, muito parecido com o ser humano, mas ainda não era. Então, a partir dali, eles começaram a fazer mais testes com a audiência para conseguir ajustar os traços dos personagens para não gerar esse tipo de efeito, porque ele não foi tão bem, talvez, quanto poderia ser de bilheteria na época, por causa disso. Mas é uma ótima animação, muito boa mesmo. Eu acho que eu nunca assisti completamente. Eu vi trechos, sabia de toda essa questão com Tom Hanks e tal, mas eu não terminei de ver. Tá aí um dos filmes de Natal que eu preciso colocar na minha lista, né? Bom, e eu acho que é legal, já que a gente está em animação, o meu próximo filme, que é o terceiro da lista, é uma animação. Mas diferente do Expresso Polar, é uma animação roots, na mão. E ele acho que nem é o mesmo, é um filme, né? Que é O Natal do Charlie Brown. A animação. Eu acho muito bonitinho, cara. Ou muitos vocês vão encontrar com Feliz Natal, Charlie Brown, né? E, cara, é uma animação muito interessante. A Flávia sabe, eu sou muito fã do Charlie Brown. Às vezes ela me chama de Charlie Brown, meio que puxa, Você é o próprio Charlie Brown. Mas eu acho que eu me identifico muito com essa sensibilidade do Charlie Brown, mesmo frente à sua falhabilidade constante, entendeu? Ele ainda acredita nas pessoas e chuta a bola e cai, e a pessoa tira a bola e ele cai. Mas eu acho que o bonito dessa animação é justamente um pouco, essa animação é de 65, tá? E o Charlie Brown já tá puto com a marketização do Natal. Então tá todo mundo mais preocupado com presentes e tal, e ele queria trabalhar o espírito natalino. Então ele tenta organizar uma peça de Natal com a escola, e ele acaba erigindo um pinheirinho torto para ser algo, sei lá, ovacionado pelas pessoas e tal. E daí ninguém tá muito... Bom, ninguém ouve Charlie Brown, né? Mas as pessoas só entram e vão que vão. Mas tem um momento muito interessante que o Linus, né? Ele acaba lendo até uma passagem bíblica, se não me engano, ou algo inspirado numa passagem bíblica. Eu até anotei aqui em algum lugar. E ele tenta, através dessa passagem, ele tenta convencer as outras crianças que o espírito natalino tem muito mais a ver com essa coisa da espiritualidade, como a Flávia falou, né? E aí a galera meio que pega no breu e acaba, o pinheirinho frágil acaba sendo ovacionado pelo grupo. Mas é muito, assim, a sinopse não diz o que é animação, que os times são muito bonitinhos e tal. E, cara, eu sou muito fã, pra mim é um dos clássicos de Natal que assisto mesmo. Acho que pra quem conhece Peanuts no geral, Snoopy, sabe que é tudo muito, muito existencial, né? É para criança, é um universo que não existe adultos e as crianças sofrem, né? Elas exatamente, né? Os adultos não falam, né? Nem fala, né? Adultos não tem nem fala. Então, como as crianças sofrem, como elas amam, como elas disputam.
é tudo muito bonitinho, né? E como eles refletem sobre a vida, né, cara? Eu acho que o Charles Schwartz aproveita que as crianças têm essa pureza e bota para elas levantarem questões que o adulto já tá meio, né, travado, já tá meio carcomido, né? Adultizar tem um pouco disso também. Eu nunca vou esquecer quando eu vi um episódio do Charlie Brown que levava as crianças para conhecer os lugares atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Né, para ver túmulo de soldado desconhecido. Cara, aquilo ali mudou minha infância. É brilhante. Né? Eu gosto bastante mesmo. Linda escolha. Eu fui uma criança moderna, então não era muito de ver Snoopy, sabe? Eu preferia umas coisas mais Nickelodeon, assim, e tal. Então já... Tá em tempo. Da minha geração pra frente, fudeu. Tá em tempo. Eu era moderno pra minha época também. Eu sou velho. Não, gente, espera. É de 60, 70. Todo mundo aqui tá fora disso. Sim, mas é que já pararam pra pensar, o audiovisual é cumulativo, né? A cada ano que passa, a gente só tá jogando mais coisa. O passado não deleta, né? Quando eu tinha 10 anos, não tinha tanta coisa de Natal assim pra ver. Mas é ótimo. Charlie Brown. Tinha Rudolph, né? Que é a Rena do Nariz Vermelho que eu assisti e você disse que não conhece, que eu achei um absurdo. Mas o Rudolph moldou o caráter também. É absurdo. Ah lá, Jason conhece o Rudolph. Eu conheço. Sensacional, Jason. Gente, meu terceiro filme, ainda estou na década de 40, é 47, e se chama The Bishop's Wife, que foi traduzido, originalmente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é a mulher do bispo, né, ou a mulher do pastor. Mas ficou traduzido como Um Anjo Cai do Céu, e... Pois é. Tem que ser a mulher do padre, só pra sacanear. Não tá certo, né? Porque bispo aqui, no inglês, é bispo luterano ou bispo protestante, né? Não é um bispo católico, enfim. E a direção é do Henry Koster, que também era um cineasta alemão vivendo em Hollywood, esse começo da década de ouro, né, que a gente tem, até o pré-guerra por aí, tinha muita gente que é imigrante, né? Bom, muito bem. E o que acontece aqui é mais uma história de anjo. Então, para vocês verem que eu sou radicalmente aficionada por anjos, né? Em geral, essas histórias para mim fazem muito sentido. Então, essa é mais uma história de anjo, mas é diferente do A Felicidade Não Se Compra, porque aqui a história gira em torno do anjo. Então, o bispo reforçando, um bispo protestante, né? Quer reformar a igreja para acolher mais os pobres e tal, só que ele não está conseguindo o donativo, então ele está muito ocupado indo atrás de conseguir gente que ajude na reforma da igreja e deixa um pouco a família de lado, esposa, filha, vão ficando de escanteio. E ele reza então para que ele tenha ajuda em relação à construção da catedral nova. E, teoricamente, Deus envia esse anjo para ele, que é ninguém menos do que Cary Grant, mais um grande ator dos anos 40, 50, que também trabalhou com Hitchcock. Ele vem, então, para ajudar o bispo. Só que, veja, a grande pergunta é, ele vai ajudar o bispo a construir a catedral? Todo mundo sabe que a resposta é não, porque isso não importa. O que importa é a relação do bispo com a sua família. Então, é muito bonito... Porque, perdão, nossa, até engasguei. O anjo vai ajudar a esposa a ter uma vida legal enquanto ela é, entre aspas, abandonada pelo bispo. E ela vai começar a se divertir, vai passear com o anjo vai acolher a filha, ou seja, é uma visão até esquisita, porque você fala, gente, o anjo está se apaixonando por essa mulher? E a resposta é sim. E é quando o bispo se dá conta do que ele está perdendo. Então, é muito legal, é muito bonito. Tem efeitos especiais que para os anos 40 é muito joia. Por exemplo, uma árvore de Natal que ele magicamente decora. Esse trechinho, ele é super famoso. Tem no TikTok, no Reels, enfim, aparece em vários lugares. E... tem, obviamente, um final feliz, então a ideia de família, né? Onde é que está o seu coração?
durante a construção da sua vida, seu coração tá onde, né? Então é um filminho bem gostoso, bem legal, bem típico aí dos anos 40, aqui pós-guerra, né? 47. Muito bem. Eu vou Esse eu seguir não para. conhecia. Ah, perdão. Não, só eu falei, esse daí eu não conhecia. Pra mim, Eu também nunca ouvi falar. Sempre Devo ter novidade. visto essa cena aí em algum momento, mas não tô ligado. A minha terceira opção é um filme péssimo, mas que eu gosto muito, chamado Pode Me Chamar de Noel, de 2001, com a Whoopi Goldberg, Opa! que é uma pessoa, uma atriz que eu adoro, praticamente, né? A Whoopi Goldberg, ela sofre ou sofreu, sei lá se ela já superou isso, mas ela sofreu de algo muito parecido com o que o Robin Williams sofreu, que é fazer filmes esteticamente muito datáveis. Então, todos os filmes dela, praticamente, eles ficam muito datados rapidamente, né? Principalmente por conta da estética e tal. E são roteiros que não necessariamente são brilhantes, mas que colocam ela enquanto atriz em evidência, né? E o Pode Me Chamar de Noel, praticamente é um filme que conta uma história sobre a personagem dela, que é uma executiva de televisão, e ela precisa criar uma campanha de Natal, e ela contrata, ela faz uns testes ali para um protagonista da campanha, e ela acaba contratando o próprio Papai Noel. E aí ela descobre que ele está se aposentando e que ele também está procurando por alguém para substituí-lo enquanto Papai Noel. Ou seja, uma história ridícula, mas é muito fofinha, é muito bacana, e, de novo, é um filme que ele evoca bastante o espírito natalino, ele é uma narrativa muito esperançosa nesse sentido, e é interessante ver, né, ali no começo dos 2000, o Papai Noel querendo passar o cargo dele para uma outra pessoa, e ele naturalmente escolhe ela, né? Então eu já estou estragando o filme aqui para vocês, só que é muito bacana porque, sei lá, se essa história fosse feita hoje em dia, ela teria sido feita com uma outra abordagem com a Zendaya. do porquê. Escolheriam. Talvez não, talvez a Zendaya seja muito branca para a escolha hoje em dia. Mas o fato de terem escolhido a própria Whoopi Goldberg para substituir o Papai Noel é porque escolheram ela, é porque ela é ela, né? E a Whoopi Goldberg, ela pelo menos tem, eu não conheço pessoalmente, naturalmente, né? Mas ela tem um carisma muito grande, né? Ela é uma pessoa muito apaixonante. Então, para essa história, ela caiu perfeitamente bem, né? Então, enfim, esse filme me introduziu a carreira dela, me introduziu a pessoa dela enquanto artista, né? E foi ali que eu me apaixonei pelo trabalho dela. Só que, assim, né? Aquela coisa, ela sempre faz o próprio papel. Só que ela faz o papel muito bem. Cara, isso que eu ia perguntar um off-topic aqui do Natal. Vocês não acham que a Whoopi Goldberg é muito boa, mas ela é travada na Whoopi Goldberg? Assim, ela não... Total. Ela é ela, né, mano? É muito esquisito. Bom, mas que bom, né? Assim, porque é isso, as pessoas contratam e procuram porque sabem que vão conseguir algo brilhante, né? Jason, eu fiquei encanado. O primeiro filme, então, dela que você assistiu foi esse e não Mudança de Hábito? Foi esse. Uhum. E não Ghost. Caramba! E não Ghost, exato. Não, né? peraí, eu tinha, sei lá, 6 anos quando eu vi esse filme pela primeira vez. Tá. 8 anos quando eu vi ele pela segunda, 10 quando eu já tava na quinta vez vendo o mesmo filme. O Ghost eu só fui ver depois, porque eu achava o Ghost chato quando eu era criança. Depois que eu fui entender o Ghost, né? Mas esse, por ficar passando todo o Natal, foi o primeiro que eu vi do começo ao fim de fato, entendeu? Que legal, que legal. Você sabe que é interessante? Que eu acho que esse filme dá muito gancho pro meu quarto, né? Porque talvez o mote do seu filme tenha sido uma derivação do que eu vou falar agora. Meu quarto filme de Natal é O Milagre da Rua 34. Que filme lindo. Eu vou riscar aqui. Puta merda, foi mal. Não, mas peraí. Existem duas versões. A minha é Existem 47. duas versões. A minha é de 94. Fechou, Vamos unir os dois maravilha. em um, então. Isso. Beleza. Ufa. Legal. Porque é engraçado, né? Porque eu assisti, acho que há uns 2 ou 3 natais atrás, revendo, né, com a Flávia, vendo com a Flávia esses clássicos Foi de ano Natal. passado. Ano Ano passado. passado, né? E eu me senti assim, falei, caramba, que filme moderno para 47. O mote é muito interessante. A Macy's, e é interessante que a loja americana Macy's mesmo precisa faz uma entrevista para pôr um cara vestido de Papai Noel para ajudar a vender. E ela contrata um cara
que atende pelo nome de Chris Kringle. É difícil falar o nome, mas é gostoso, Chris Kringle. E cara, ele se acha, ou ele aí vai da interpretação, o próprio Papai Noel. E aí é interessante que o filme, em 47, já debate várias coisas, que o fato dele se sentir o Papai Noel, quando chega uma criança querendo um presente que não tem na Macy's, ele manda comprar em outro lugar. E aí, o cara tá maluco, mandou ir para outra loja de departamento. Mas daí, no final, a própria rivalidade entre os donos das outras lojas de departamento de Nova York acaba se acirrando e o pessoal vê que é uma estratégia muito bacana, que o pessoal simpatiza. Não, é legal, porque lá na Macy's tem o melhor atendimento, que mesmo quando eles não têm, eles passam para outro lugar. E isso vai ganhando umas outras dimensões. Só que o filme é muito complexo, ele começa a ser questionado, chama um psicólogo para falar com ele, fala, não, você não é o Papai Noel, não sei o que lá. Então, assim, é um filme super bacana, bem complexo e traz o espírito natalino, né, desse sentido mais lúdico que a gente tem, e ao mesmo tempo muita reflexão sobre consumo, sobre, né, ele tenta juntar uma mãe solteira com um rapaz bonitão também. Tem de tudo nesse filme, né, Flá? É lindo. Ele entraria na minha lista se não for. Você falou que ia colocar, eu tirei, né? Mas ele, sem dúvida, ele tá pra mim assim, logo abaixo da Felicidade Não Se Compra, em questão de filmes importantes que talvez você tenha que ver pra entender esse tal e tal. E eu acho que ele consegue ser espirituoso sem ser brega, ou sem ser pedante, Exatamente. ou seja lá o que for. Ele consegue ser meio Tem que genuíno. ser bobo. Ele não é bobo, porque tem muito filme de Natal que é bobo. E assim, tá tudo bem, tá liberado e tal, mas não é o intuito. Sim. Agora, você não precisa tratar o espectador como retardado só porque você tá falando de Natal. E eu acredito que todos os filmes que a gente tá trazendo aqui, de um jeito ou de outro, não faz isso, né? Não trata o espectador como idiota, né? E é legal, porque ele já em 47, ele tá fazendo um debate sobre o consumo no Natal e a postura das pessoas, né? Porque ele se aproveita dos diretores das grandes lojas de departamento de Nova York, que à época era o ápice do capitalismo ali, e mostra que essa rixa, se eles estão preocupados mesmo com o Natal, com o lucro e tal, e ele entra como um outsider, né? E ele começa a despertar o melhor nas pessoas, daí tem gente que fica com inveja. O analista mesmo, psicólogo, né? É muito puto com ele, né? Porque ele não fraqueja em nenhum momento em dizer, não, eu sou o Papai Noel mesmo. Sabe? É engraçado, é muito bom. Legal demais. Você já quer complementar, Jason, já que você vai falar do mesmo filme ou não? Na verdade, não, eu também tenho algumas opções a mais aqui, caso vocês roubem as minhas, e essa era uma delas, né? Eu assisti o de 94. Imagina, eu assisti o filme de 94. Filme, cara, eu não assisti, mas eu sei também que não. Assim, é bem diferente, assim, bem, né? A premissa é relativamente a mesma, né? Eu nem lembro muito do filme, pra falar a verdade, né? Mas eu destaco só a diferença que esse daqui é estrelado pela Mara Wilson, que é a Matilda, né? Uma atriz que eu adoro, porque toda vez que ela aparecia como criança, você sempre lembra dela como Matilda, naturalmente, né? E ela é muito carismática também. Mas eu lembro pouquíssima coisa do filme, né? E também não sei como se compara com o de 45, apesar do que você narrou agora, né, Fê? Mas enfim, tem um remake. Naquela época a gente fazia remake com pelo menos 50 anos de diferença entre um filme e outro, né? Hoje em dia, com 3, 5 anos, você já tá refazendo o outro filme com AI, sei lá. Talvez nossos espectadores estejam vendo isso em 2142, não sei. Então, mas enfim, eu só assisti a versão de 94 e eu acho essa atriz encantadora. Mas você quer comentar um pouco sobre a versão de 94? Até pra gente entender as diferenças. Não? Eu não lembro. É que tá, por isso que eu não vou falar dele, eu não lembro. Pula. Beleza, show. Sou eu? Me perdi, sou eu, né? Você, tecnicamente. É você agora. Então agora temos um grande problema, porque, como eu disse, eu escolhi 8 e só posso 5, e eu tô tentando achar uma lógica do que comentar. E é o seguinte, eu tenho 3 filmes aqui, dentre os que eu gostaria de dizer, que são 3 filmes muito divertidos, cada qual dentro da sua lógica. E eu acho que eu vou ficar com o mais nonsense dos 3, que é o menos conhecido. Eu ia, na verdade, falar dos Fantasmas Contra-Atacam, que é a versão do Fantasmas.
do Charles Dickens, né? Do conto do Natal do Charles Dickens, né? Mas não, eu vou falar sobre a Christmas Story, que é de 83, do ano que eu nasci, que ficou conhecido como uma história de Natal, e é o filme mais caótico de Natal que vocês podem assistir, porque ele é completamente nonsense. Por conta da direção. A direção é do Bob Clark, que é o diretor do Porks. Porks. Pra quem é dos anos 80 e 90 vai entender a referência. E quem não sabe o que é, procure. Você não vai se arrepender. Diz muito sobre a época. Diz muito sobre a nossa geração dos anos 80, 90 ali. Então, por isso que é caótico, porque é uma história de 83 que volta na década de 40. Então, olha, eu não fujo da década de 40 aqui, e nem o filme. E conta a história de um menininho, que é o Ralph, que tudo que ele quer do Natal, que ele pede pros pais e pro Papai Noel, é uma espingarda de ar comprimido. É isso que ele quer. E ele tem que convencer as pessoas que ele não vai machucar ninguém com aquilo que... Principalmente que ele não vai acertar o próprio olho. Então aquele negócio já se pega na vista é o que conduz o filme inteiro. Só que, gente, é caótico porque existem símbolos ali acontecendo. O pai compra uma lâmpada que é uma perna de pessoa, perna de manequim, que vira um abajur, só que ela tem meio arrastão. Então tem umas coisas completamente caóticas, e o ritmo do filme é muito acelerado, e é tudo muito engraçado, no que os anos 80 chamava de engraçado. Então pode ser que você hoje assista e fale, nossa, que coisa idiota, mas no geral era assim que a gente se divertia nos anos 80. Então aqui entra pura diversão, essa ideia do caos familiar durante o Natal, que é muito comum para todo mundo também, só que acrescenta aqui essa questão de, nem tudo precisa fazer sentido, mas a gente vai estar junto comemorando, né? Para mim, esse é um filme divertidíssimo, e eu agradeço a minha irmã por ter me mostrado esse filme, porque ele era uma sensação nos Estados Unidos, eu não tinha assistido, e todas as vezes que eu vou visitá-la lá, ela dá uma dica de filme, ela falou, você já assistiu esse? Eu falei, não, nunca vi. E agora se tornou, então, uma tradição assistir esse filme todos os anos. Que da hora. Bom, nunca tinha ouvido falar desse filme, interessante. Não assisti Porks também, né? É um que eu sei que é semi-obrigatório para mim, que também acompanho aí o desenrolar da década de 90, né? Mas achei interessante a recomendação. Olha, agora eu vou começar as minhas baixarias aqui, porque só faltam 2 títulos, né? Então, apesar de eu ter umas reservas, eu não posso deixar de citar esses 2. E o primeiro é Terrifier 3. Meu Deus do céu. Pois é, o filme que não deveria assistir, porque o segundo é uma merda, o primeiro é uma merda, e o curta-metragem que inspirou o primeiro filme também é uma merda, né? Mas eu gosto muito do Art, que é o palhaço, que é o slasher do filme, né? Eu acho ele um slasher excelente, apesar das histórias do filme serem, assim, das mais esquecíveis, justamente porque elas não contam nada. É praticamente uma sequência ali de bobagens sem fim até o final do filme. Então Terrifier 3, ele é simplesmente o slasher que sai por aí matando as pessoas, só que no terceiro filme ele vai se vingar da família do segundo, né, porque ele teoricamente é morto no segundo. Na verdade ele não morre nunca, como todos os slashers, né, até porque a cultura americana não permite que qualquer fonte de renda morra. E ele vai atrás então da mesma família do segundo para se vingar. A questão é que o primeiro ato do filme, ele não só se passa durante o Natal, como o Art, ele se apropria de uma roupa de Papai Noel, de um Papai Noel que ele mata. E aí, enfim, o filme, como ao longo de toda a saga, é basicamente o slasher ali rasgando pessoas ao meio. Tem um gore super gratuito, mas é um gore bem feito, apesar da precariedade da história e tudo mais. E o primeiro filme do
Desculpa, o primeiro ato desse filme, do Terrifier 3, é o Art, o palhaço, ele matando todo mundo vestido de Papai Noel. Então ele é um personagem muito sádico, por isso que eu gosto dele. Ele mata pelo prazer de matar e ele mata fazendo graça com os outros, sendo um personagem mudo, inclusive, que é uma coisa que eu acho bastante interessante também. Mas você tem todo o clima natalino ali no começo. Enfim, é uma grande merda esse filme, mas eu me divirto com ele. E aí o terceiro, ele tem toda essa magia natalina com a qual ele extrapola a todo momento. Eu vou ter que assistir, Jason. Eu vou ter que assistir agora. Você me convenceu que eu preciso ver o Terrifier. Sempre fiquei com o pé atrás, mas acho que chegou a hora. Pois é, veja o primeiro, que é de 2013, o curta-metragem. Aí depois tem o 1, de fato, né, o primeiro longa. 2 e 3. Nenhum deles valem a pena, mas eu acho que o curta, pelo menos, é bacana pra quem gosta de terror. E o 1, 2 e 3 você vai ver porque o curta, enfim, tem essa validez, né? Mas eu acho que você poderia ver todos aí. Não sei se o Fê vai aguentar ver todos, mas você, pelo menos, como uma fã do terror, precisa ver este produto comercial que é Terrifier. Eu Você verei, sabe eu verei. que eu tenho um grande estima por você, mas, cara, nada na vida me faz perder tempo com slashers e filmes de terror. Eu não gosto mesmo, cara. Eu assisto filme bobo, hein? Mas, sei lá, Esse do filme é muito idiota. Acho que até aqui no Cinematografia eu já manifestei, né? A segunda categoria, que são rebaixados os filmes de terror, não vão estragar o clima natalino, né? Mas, enfim. Esse aí tá lá embaixo. Bom, eu acho que para fechar a minha lista, eu acho que eu guardei o para mim que talvez vai mais surpreender vocês e os espectadores de casa, mas eu acho que é um filme tão legal, e ele, não sei como não foi feito um remake ainda, porque ele é muito bom e mereceria, mas é o que chama Trocando as Bolas. Vocês manjam desse filme? Trade Places? Não. Cara, é o seguinte... Trocando as bolas. Não, a tradução é foda demais, né? Mas, cara, Meu Deus, é com o Dan Aykroyd, sabe o Dan Aykroyd? E o Ed Murphy. O que acontece? É um clássico filme, e ele se passa durante o Natal, tá? Por isso que é um filme natalino. É um clássico filme de crítica a Wall Street, de alguma forma. Tem dois irmãos, sabe aqueles Lehman Brothers da vida, sabe? São dois irmãos que no filme acho que são os irmãos Duke, se não me engano. Isso. Mortimer e Rudolph Duke. E eles têm uma firma de investimentos gigantesca, sabe? Tipo, BlackRock americana. E eles Lembrei. E os dois estão no banheiro mijando, trocando ideia e discutindo. Um sustenta que a vida ela é feita de meritocracia. E o outro sustenta que não, que é um mero acaso. Aí a discussão vai escalando e ele fala, não, qualquer um poderia ser um investidor de sucesso e ganhar dinheiro na bolsa, porque é ao acaso. E o outro fala, e pode ser ensinado. E o outro fala, não, a pessoa tem que ter talento. Aí eles fazem uma aposta de $1, que eles conseguem pegar qualquer um na rua e fazer o seu melhor investidor, e conseguem pegar o melhor investidor e dar um jeito de fazer ele parar e morando na rua. E esse é um monte do filme. Daí o que acontece? O mendigo que vai ser alçado a investidor é o Ed Murphy, e o super investidor almofadia que vai ser alçado à condição de mendigo é o Dan Aykroyd. Só que o terceiro ato do filme é muito bom, porque os dois se encontram e entendem o que está acontecendo. E os dois se unem para quebrar os dois velhões, assim. Então é muito bom. O primeiro ato do filme é a derrocada, é a ascensão de um, o outro ato é a derrocada de outro. E o filme, não preciso nem dizer pelo elenco, que é uma comédia gigantesca, né, cara? E é muito divertido, cara. Então, e ele se passa no clima de Natal, tanto que o Ed Murphy consegue uma super jogada, né, o personagem, de investimento, porque ele saca que no Natal as pessoas vão ter que comprar peru de Natal, não sei o quê, então investe tudo em commodities, por exemplo. Os caras ganham uma bolada, tá ligado? Então, assim, é interessante o filme, eu acho bem divertido. Eu nunca vi, mas eu assistiria qualquer coisa que o Ed Murphy fizesse. Então, cara, pode ser que eu assista a qualquer momento, que eu adoro ele, cara. Divertido. Eu acho ele muito engraçado. É de 83, naquela época do Peaky Príncipe em Nova York, sabe? O Ed Murphy no talo, Dan Aykroyd também, no auge Blues Brothers. Então, assim, é um filme muito bom, cara. No original chama Trading Places, né? Trocando de lugar, que é, né, no português. Trocando as bolas é divertido demais. Não dá. É muito pastelão. É muito pastelão. Bom, né, cara? Mas é uma comédia interessante. E tem uma questão filosófica muito interessante por trás, viu?
parece assim, se você pegar pra analisar filme mesmo, é interessante, te põe pra pensar. Gente, só pode mais um mesmo, né? No final eu vou roubar e vou dizer tudo que É eu não... óbvio que você vai roubar. Claro, sempre roubo, né? Guarda Mas pro ano que assim, vem. eu vou. Não, ano que vem com certeza teremos muitos outros, né? Eu tô entre duas animações, uma é muito óbvia, então eu vou na não óbvia, que é uma animação japonesa de 2003 chamado Tokyo Godfathers. Foi traduzido como Padrinhos de Tóquio mesmo. E é do Satoshi Kon, que também fez Páprica. Para quem gosta de animação japonesa, sabe o que é Páprica. É talvez um dos filmes mais alucinógenos de todos os tempos. E o Tokyo Godfathers não fica muito longe disso. É a história mais insólita de Natal que vocês podem pensar, porque é feita só de outsiders. É gente que mora na rua, né? E aí, o que a gente tem? São 3 moradores de rua. Um é alcoólatra, uma é uma ex-drag queen e uma adolescente que fugiu de casa. Esses 3 vão acabar se encontrando na rua e achando um bebê jogado no lixo. E eles decidem virar a família desse bebê por enquanto, até achar a família verdadeira, né? Enfim. Então, é uma jornada durante uma noite, basicamente, dessas pessoas completamente jogadas às traças, né? São marginais no sentido de estarem à margem da sociedade, cada qual com seus problemas, tentando salvar um bebê, né? Dessa vida desgraçada da Tóquio aí do início dos anos 2000. Então, assim, é super cru, né? Ele é muito realista, os traços, né, são muito realistas também, e ao mesmo tempo é extremamente assim, emocionante, né? E termina bem. Então a gente tem uma história clássica de Natal, então olha que legal, é uma animação do Japão e se fala sobre Natal mesmo o Japão não sendo um país cristão. O que é bastante interessante, né? Então fica essa dica que é a mais diferentona que vocês poderiam assistir nesse Natal de 2025. Estamos em 25, né? 25. Tá. 25 ainda. Bom, eu nunca ouvi falar a respeito desse filme, fiquei curioso. Eu não vi, mas eu ouvi. O cinema japonês é espetacular, né? Tudo que sai de lá parece que é feito com aquela atenção aos detalhes deles e fiquei bastante entusiasmado para ver. O meu último filme aqui, apesar de eu ter outro runner-up, né, que enfim, perdeu para esse, mas eu acho que nesse caso aqui o tema natalino é mais forte, apesar de não ter nada a ver com a história do que ele trata, é Batman: O Retorno, de 1992. Esse filme foi um filme que eu descobri na minha infância, no período do Natal, inclusive quando o SBT passava ele junto com o Michael Jackson's Moonwalker, que não necessariamente era exibido no Natal, mas enfim, eram os 2 filmes principais que eu assistia no SBT quando eu era criança. E todo santo ano o SBT passava, né? Hoje em dia não deve passar mais, mas ele passava os filmes do Batman, que são dirigidos pelo Tim Burton, que é um diretor que tem um estilo de animação que eu particularmente não gosto. Eu tenho preconceito com as animações dele por conta do estilo, então eu acabei nunca vendo nenhuma das animações dele. Eu sei que é uma bobagem, mas é assim que o preconceito funciona. Mas o Batman, os 2 Batman, né, o primeiro e o Retorno, que são dirigidos por ele, são assim 2 dos meus grandes filmes favoritos, não só da infância, mas até hoje, porque eles são muito à frente do tempo deles, assim, né? E aí depois o Batman, ele é jogado ladeira abaixo pelos filmes que viriam sucedê-lo nos anos 90, né? Agora, esse filme, enfim, conta a história do Batman do Michael Keaton, ali enfrentando o Pinguim, né? Não só o Pinguim como o vilão do filme, mas tem a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, que é um dos maiores símbolos sexuais do cinema, né? Enquanto personagem.
Essa mulher gato, ela continua um símbolo sexual até hoje. É impressionante como envelheceu super bem. Tanto ela no papel, como a própria fantasia dela é muito fiel ao que a gente espera de uma adaptação de quadrinhos, né? Mas esse filme, ele se passa ali no fim do ano, então você tem também uma parada, um desfile natalino acontecendo, você tem muita neve ali caindo enquanto o Batman esmurra o pinguim, essa coisa toda. Então ele realmente mostra o clima natalino em Gotham, com aquela depressão toda de Gotham e tudo mais, e que é muito semelhante, como eu sempre comparo, ao São Paulo, né? Então tem um paralelo ali. Se você vive numa cidade deprimida como a nossa, você com certeza vai se identificar com a Gotham que é retratada pelo Tim Burton no período do Natal, né? Então você vê uma cidade toda suja ali, toda abandonada, cheia de criminosos ali nas ruas e tal, porém tentando ter uma representação feliz do Natal. Que é uma puta ironia. Portanto, sei lá, eu acho esse filme encantador e eu não podia tirar ele dessa lista para o outro que eu citaria também. Mas enfim, para mim conta como um filme natalino, mas é um filmaço se você gosta de filmes de super-heróis. Cara, eu acho que essa sequência dos Batmans do Tim Burton, para mim, ainda são os melhores. Eu acho que ele envelhece muito bem, tanto a Michelle Pfeiffer, o personagem e tal, mas todo mundo, porque ele tem um mix de arquitetura Art Deco com uma estética meio noir, é meio atemporal isso, né? Ele não só o Gotham, mas todos os gadgets do Batman, que poderia cair pro cafona, tem um ar meio interessante, tanto que isso imortalizou, influencia muito as animações do Batman hoje em dia, né? Essa estética que o Tim Burton fez, e é bem legal mesmo. Falando nisso, então, eu vou acrescentar aqui que eu ia falar do Estranho Mundo de Jack. Porque não tem como, gente. É o filme Natal antinatal mais clássico que a gente tem. Porque o que não seria mais natalino do que alguém do universo do Halloween querer fazer o Natal, interpretar o Natal, se colocar no lugar do Papai Noel. E o Estranho Mundo de Jack é isso. Então é uma animação toda visualmente clássica, como o Tim Burton sempre faz. A gente consegue identificar o traço do Tim Burton em qualquer lugar. E o Estranho Mundo de Jack é roteiro dele, não é direção dele. Mas é um negócio que tem uma estética tão própria. Enfim, o diretor é o diretor de Coraline, James e o Pêssego Gigante. Só excelentes animações de stop motion. E a gente tem essa figura do Jack Skeleton que é pra botar medo. Porque ele é da cidade do Halloween, certo? Só que o que ele quer? Ele quer trazer o bem, ele quer deixar as pessoas felizes. E o que deixa as pessoas felizes? É o Natal, né? Só que do jeito dele. É muito bom, é muito bom. Então eu acho que o Tim Burton realmente tem alguma coisa assim com o Natal que é especial. Pra quem curte esse universo mais sombrio, né? O Natal sombrio. No final, ninguém falou do conto de Natal que ia comentar lá, né? Não comente, né? Porque eu ia falar dos Fantasmas Contra-Atacam, que é exatamente uma das versões. Porque os Fantasmas Contra-Atacam é de 88. E o Conto de Natal, ele tem inúmeras versões, porque é baseado no Charlie Dickens. Não, eu tô comentando a história de Natal como isso. Eu acho que ela é uma história muito interessante, que é essa questão do passado, presente e futuro, que é aquela questão de final de ano, né? Eu acho que tem um aspecto do Natal, por ele ser 25 de dezembro, que também bota a gente meio que em uma mente de retrospectiva, né? E aí você começa a pensar no passado, no presente e no futuro, que eu acho que é um mote bacana também para filmes de Natal. Você refletir sobre os tempos, né? O tempo presente, o tempo passado e tal, e isso às vezes dá um bom gás para entrar no ano novo, ou pelo menos uma reflexão interna. Tem tanta gente que não para muito para pensar sobre si mesmo e as coisas, então acho que às vezes é legal para abrir essa janela da mente aí. Sem dúvida. E assim, acho que ninguém trouxe filmes muito novos, né? Qual foi o filme mais contemporâneo aqui? 2000, eu falei, o Tokyo Godfathers 2000. Expresso Polar, não é? Expresso Polar eu falei do Terrifier, que é do ano passado, 2024. Verdade. Só que se for os de Natal, se a gente... Aqueles temáticos de Natal o filme inteiro, eu acho que Expresso Polar, né, de 2004.
2004. Então, o último que eu citaria é Os Rejeitados de 2023, que ele ganhou algumas premiações em Oscar e tal, e ele é extremamente nostálgico. É muito bom com Paul Giamatti, e é bem nostálgico, inclusive na estética que ele propõe, porque ele se passa na década de 70. Então ele tem todo, né, o diretor, o Alexander Payne, que fez Sideways, fez Nebraska, que eu adoro. Ele tem um tratamento estético muito bonito para esse filme, para te jogar nos anos 70 com as cores, né, com as roupas, tudo muito esmaecido. Então realmente parece um conto de Natal também. Mas a ideia dos Rejeitados aí, enfim, vai ter que assistir, eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas vale muito a pena também. Acabei de lembrar mais uma. Porque assim, existe uma linha de filmes americanos que as pessoas. É aquilo que o Jason falou: se tem um gorrinho de Natal, já é Natal, né? Se vocês for pararem pra pensar, o Rambo 1, First Blood, é um filme de Natal. Não. Agora não. É assim. Porque quando ele entra na delegacia, tem uma árvore de Natal lá, que ele metralha. Tem uma árvore de Natal. Então veja. Portanto, se passa ao longo do Natal. Exato. Então, De Olhos Bem Fechados do Kubrick também porque tem uma festa de Natal, se passa durante o Natal, então é um filme de Natal. É lógico. Eu ia citar aqui o Toy Story, inclusive, de 95, porque o final do filme é justamente uma reunião natalina de abertura de presentes, então não tem como desconsiderar Toy Story como um filme de Natal. Agora, eu fiquei quase emocionado por vocês não terem citado, graças a Deus, o Love Actually, que aqui é conhecido como Simplesmente Amor, que é uma comédia romântica que eu acho que não tem graça nenhuma. É um filme que dura pra sempre, porque ele não acaba de tão longo, e eu acho chato pra caramba. Não, Jason, a gente vai brigar, sabe por quê? Eu adoro, eu não coloquei porque ele é muito Meu lugar Deus. comum, não é o momento, né? Exato. Mas tem o Bill Nighy no filme, e eu amo o Bill Nighy, é um dos meus atores favoritos, ingleses. Tem hoje, né, o podcast dele que é sensacional e ele tem um papel ali muito interessante. Agora, se for para ficar em comédia romântica mais lugar comum, aí o ideal é O Amor Não Tira Férias, que a gente tem Inglaterra e Estados Unidos ali com a troca de pessoas, enfim. São outros estilos de filme que para você se sentir bem, é mais popular, enfim, mas é uma graça, né? E eu gosto do Simplesmente Amor, sim, mas ele de fato não entraria nas minhas, ele nunca entra, apesar de eu gostar, porque isso eu guardo só pra mim. Agora todo mundo já sabe, né, que eu gosto. Não é mais um guilty pleasure, né? Não é, mas quer dizer, né? Só que ele foi revelado. Gente, Bom, ótima. Eu achei muito boa a lista também, cara. Talvez ano que vem a gente precise separar um episódio de filmes de Natal de verdade e outros filmes de Natal tem um festão no fundo no fundo de um take, é Natal. Que fica bom. E espero que todos os nossos colegas ouvintes aí que participam do podcast curtam, comentem um pouco, né? Eu acho que isso a gente perde muito pouco, mas a gente tem muita gente assistindo, gente curtindo, mas pouca gente comentando, né? E o comentário é bom para a gente entender o feedback, se vocês estão curtindo. A gente, na verdade, sempre está trazendo essas ideias da cabeça. A gente gostaria de satisfazer uns desejos também, que vocês munissem a gente de ideias. Afinal, 21 episódios mais as sessões extras maravilhosas que vocês fazem aí, não é que o tema vai acabar, né? Mas seria legal se o pessoal participasse deixando aí pelo menos um Feliz Natal, né, gente? Pô, deixa um Feliz Natal pra gente aí. A gente deseja Feliz Natal a todos. Eu acho que vocês poderiam colocar aqui o que é filme de Natal para vocês. Apareceu o gorro, apareceu a árvore, é Natal? Ou o que, né? Como é que funciona isso? Tem que ter final feliz? Ou pode ser o Terrifier? Não. Eu, inclusive, pensei que você fosse falar do Anticristo hoje, de novo. Meu Deus! Nem se passa Filmaço no Natal. de Natal. Tem uma árvore por lá. Fala sobre o homem, né? Fala sobre ele. O que poderia ter entrado aqui é a Fanny Alexander, do Bergman, mas isso a gente deixa para uma próxima. Bastante coisa para fazer sessão extra aqui, né? Bom, então, além dos comentários aí, quero deixar a última dica que ficou de fora, já que todo mundo foi, que eu gosto muito, que é White Christmas,
que dá origem à música clássica e I Dream in the White Christmas, que é bem bonitinho e tal, e tem um espírito de Natal interessante, e passa-se num lugar muito nada a ver, né? Meio que... Você lembra da cidade? É Segunda Guerra Mundial, né? No pós-guerra. Mas o cara ele volta da guerra e tem um hotelzinho que tem numa cidade que até ficou famosa por causa do filme, né? Que é a cidade, uma cidade do interior, que o hotel tá fechando e o cara, tipo uma estalagem, né? Um lugar. E o cara tenta reanimar o hotel lá, chamando o pessoal, porque é um lugar frio, que neva pra cacete e tal. E aí é uma história bacana de envolvimento da comunidade, superação. É super legal. Não, e tem o Bing Crosby, né? Que é acho que todo mundo que já ouviu música de Natal norte-americana conhece o Bing Crosby, porque ele e Frank Sinatra estão em todos, né? Em relação a isso, né? Porque, assim, é um classicão, 54. E existe o componente do brega nessas coisas de Natal, mas se abraçar o brega, você curte, entendeu? Porque senão também você só fica tipo, não, eu sou o intelectualzão que não gosto nada do brega. Aí não vai pra frente, né? É bom. Exatamente. É divertido. Pô. Viva o brega. Essa é a mensagem Faz parte. para 2026. Abraço o brega. Gente, é isso então. Bela lista, ótimo. E comentem aqui, né? O que vocês assistem no Natal, ou vocês odeiam filme de Natal e preferem assistir qualquer outra coisa que não tenha relação. Certo? Ninguém citou o Grinch, né? Que interessante. Verdade. Faltou citar o Grinch. E até você... Não, termina, fala. Não, eu só tive esse momento de lembrança. Que você era o Grinch, mas daí passou. Exatamente. E aí eu falei assim, você poderia ser o Krampus. E o Krampus é um espírito maligno de Natal. Tem vários filmes de terror sobre o Krampus. E o Grinch, ele é o cara que quer estragar o Natal, né? Ele quer roubar o Natal. Então eles são um pouco semelhantes nesse sentido. Um é verde, outro é um monstro. Poderia, né? O Grinch é um personagem fantástico, né? Mas é isso aí, se você já morreu por dentro, então tem filmes pra você também, tá vendo? Com certeza. Cara, a Netflix, ano passado, lançou um especial de Natal que era com o Kurt Russell. Vocês lembram qual que é o nome? Não, eu lembro que as pessoas destruíram esse filme. Cara, eu adorei o filme, cara. Sério mesmo? É verdade, eu gostei. Com Kurt Russell? Eu não tô lembrando de nada. Ô, louco, assistimos junto. Não. Eu assisti sim. E não é muito bom. Eu acho que é o... ele é um Papai Noel bêbado, não é? É o Kurt Russell, né? Tipo... Não, ele é um outro Papai Noel. É Crônica de Natal. Realmente não é um bom filme. Cara, eu gostei. Eu achei divertidinho. É porque tem um outro... É aquele bêbado, é isso mesmo. Chama As Crônicas de Natal, exato. E teve o 2, hein? Pra vocês verem como não foi tão ruim. O primeiro é 2018. Eu falei ano passado, caramba, já faz muito tempo. O primeiro é 2018 e o segundo acho que é 2020. Eu acho que o Kurt Russell é um bom Papai Noel. Eu gosto do Kurt Russell em tudo. Eu acho ele ótimo, né? Mas esse aqui não sei. Não pegou. É isso, gente. Olha, era pra ser uma lista de 5 filmes pra cada um. Acabou sendo whatever. 23. Um pra cada espectador do nosso podcast. Dá pra vocês assistirem um ano inteiro de filme natalino. Né? A gente não tá querendo acabar o episódio, mas chegamos ao fim do episódio de especial de Natal. Comentem aqui o que vocês curtiram ou não. Fechou? E nos recomendem filmes pro ano que vem. Boa. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Natal. Feliz Natal.